E aí, vocês têm visto esses vídeos que estão rolando por aí, fazendo brincadeiras com a figura do coach? Eu não sei vocês, mas eu até tenho achado muita graça, sim, porque a gente há de concordar que os vídeos eles têm cumprido a sua função no que diz respeito a trazer humor, a fazer a gente rir. É muito engraçado. No entanto, ao mesmo tempo, acabam por fazer um grande desserviço ao coaching de verdade, aos coaches de verdade, aos grandes profissionais, que acabam generalizando uma série de crenças, fortalecendo uma série de crenças bem perigosas a respeito do coaching. E por causa disso eu vim aqui conversar com vocês a respeito disso, pra gente desmistificar e falar um pouco a respeito dessas crenças. A primeira coisa que eu gostaria que a gente refletisse é a respeito da generalização. Já dizia Nelson Rodrigues, toda unanimidade é burra, né? Então, a gente deve ter cuidado com as generalizações. Existem médicos bons, não existem? Também existem aqueles ruins. Existem bons arquitetos, arquitetos medianos, arquitetos ruins. Da mesma forma, existem bons coaches, coaches medianos, coaches ruins. Então, isso existe em todas as profissões. E a primeira coisa que a gente não deve fazer é generalizar, é taxar um determinado nicho ou uma profissão disso ou daquilo. Toda mulher é isso, todo homem é aquilo, todo brasileiro é aquilo outro. Isso não existe. Cada pessoa é uma pessoa unicamente individual, da mesma forma o profissional. Então esse é o primeiro cuidado que a gente deve ter. Segunda coisa que eu gostaria que a gente prestasse atenção. O coaching não é tão novo quanto a gente pensa. O coaching ele já surgiu há muitos e muitos anos atrás, mas de fato, nesses últimos anos, 10 anos e principalmente com muita força nos últimos 5 anos, ele vem ganhado bastante notoriedade. Por quê? Principalmente aqui no Brasil, né? E aí a gente pensa, isso tem a ver com a própria demanda, com as próprias necessidades da nossa sociedade. São novas demandas, são novas necessidades, são novas organizações sociais. O indivíduo também tem necessitado e tem precisado de coisas diferentes, feitas de maneiras diferentes. E não adianta a gente lutar contra isso. Fazer isso, lutar contra uma nova necessidade, uma nova demanda, não é inteligente, né? Então, o coaching surgiu dessa nova organização, dessas novas necessidades, onde a gente precisa de coisas mais rápidas, de coisas mais objetivas, de coisas mais sucintas, até mesmo mais superficiais, por assim dizer, né? A gente vê aí novas profissões surgindo o tempo todo, a gente tem, ou então pelo menos novos formatos, né? A gente vê aí o Uber dentro de um novo formato de uma profissão que já existia. A gente vê as influenciadoras digitais, o YouTuber, que quando tudo isso surgiu era uma grande gozação. E hoje a gente vê a importância que esse tipo de papel existe, né? O quanto não só é importante, mas o quanto realmente, verdadeiramente influencia, já que o nosso comportamento como consumidor, como pessoas, está diferente. Da mesma forma o coaching. Então a gente precisa encarar essa realidade, né? Pensar que os nossos filhos hoje estão se formando e estudando e talvez eles tenham, exerçam profissões que hoje não existam. Que a gente nem consegue imaginar que eles exercerão no futuro, né? Então isso é um fato que a gente precisa encarar. E o que acontece muito nessa área do coaching é essa comparação, que a gente não consegue fugir, entre o coaching e a psicologia, né? Eu acho que advém daí muito dessa gozação. Isso não tem o menor sentido, porque coaching não é sequer comparável à psicologia. Psicologia é uma ciência, coaching é uma ferramenta, um conjunto de ferramentas completamente limitadas, né? Então não existe comparação possível, os objetivos são diferentes, os formatos são diferentes, a formação dos profissionais necessárias são diferentes, então começa por aí, não dá para comparar duas coisas que não são sequer comparáveis. É errado dizer que o coaching é mais rápido que a terapia psicológica, que o coaching é mais eficaz que a terapia psicológica. Completamente errado, porque nem sequer é comparável. São duas coisas completamente diferentes. O coaching é rápido? Sim, não é mais rápido que a terapia.
Até porque são objetivos diferentes, né? Uma pessoa que procura terapia, que necessita dessa terapia, não é a mesma pessoa que poderá obter ali benefícios maravilhosos de um processo de coaching, né? Então são necessidades e demandas completamente diferentes. Então isso a gente precisa ter em mente para parar com esse tipo de comparação. E as primeiras pessoas que têm que parar com esse tipo de comparação somos nós, os profissionais psicólogos. Não tem comparação possível. Não é criminalizar o coaching, né? Não é tentar bani-lo, mas ao contrário, é lutar para que ele seja legalizado. Então, muita coisa sem noção a gente vê por aí no mercado, né? Vários tipos de coaching diferentes e completamente sem o menor cabimento ou embasamento. A gente vê exatamente por quê? Porque não é uma profissão legalizada, não é sequer visto como uma profissão exatamente, né? E sim uma atividade profissional que tem diferença. Então, na minha visão, a gente precisa lutar por essa legalização, porque isso vai ajudar exatamente a que o mercado naturalmente faça, enxugue, né, os profissionais que estão por aí fazendo muita besteira com o nome do coaching, tá? Então, acredito que essa seja a saída. Outra coisa que a gente também precisa pensar é que nós, como consumidores, somos capazes de filtrar informações. A gente precisa olhar para uma coisa e saber filtrar, separar o que é marketing do que é conteúdo. São duas coisas muito diferentes. Uma pessoa que é boa em marketing, isso eu já falei antes, uma pessoa que é muito boa em marketing não necessariamente é boa em conteúdo. E o marketing engana muito, ele é traiçoeiro, né? Porque se a gente não olhar com atenção, com um olhar crítico, a gente não consegue separar o trigo do joio. No fundo, o mercado, ele vai se encarregar de fazer essa seleção. Pode demorar um pouco, mas ele vai fazer isso, ele vai selecionar os bons profissionais, dos profissionais medianos, dos maus profissionais, que a gente nem pode chamar de profissional. O próprio mercado vai se encarregar. E preste muita atenção na formação dessa pessoa. E aqui, mais uma vez, entra a questão do marketing. Palavras em inglês, né? Tanto que nos vídeos de brincadeira sempre tem, tirando sarro, que o coach fala muito em mindset. Porque as palavras em inglês têm poder, às vezes a gente nem tá entendendo o que aquilo é, mas é inglês, é bonito. Então, o fulano que tem certificação e o título do certificado é todo em inglês, não sei de onde, não sei de que país. Procure saber, né, qual é o selo que está por trás, se essa entidade é verdadeiramente credível, se ela existe verdadeiramente, quantas horas de treinamento essa pessoa teve que passar para estar atendendo você, para estar ajudando você a se desenvolver em determinada questão. Isso é muito importante. Vamos aprender a filtrar, a não generalizar. O coaching existe, ele está entre nós, ele é eficaz, ele funciona, mas como em qualquer outra profissão, ele precisa ser manejado por uma pessoa verdadeiramente capacitada, preparada e voltada verdadeiramente para o desenvolvimento do outro ser humano. Tudo que a gente puder estudar de novas ferramentas que apareçam, que sejam eficazes para o desenvolvimento humano, tudo que for instrumento que a gente possa incluir no nosso repertório, que verdadeiramente funcione e que tenha algum embasamento, é bem-vindo. O nosso cliente só tem a ganhar, a pessoa que nos procura pedindo essa ajuda, pedindo esse socorro, pedindo esse desenvolvimento só tem a ganhar, a gente só tem a ganhar. Apenas a gente deve aprender a escolher. E façam essa escolha com consciência.